Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Como Faço para Ser Au Pair. Eu sou a Lívia, eu fui au pair em 3 países e normalmente estou aqui com a Sim, minha parceira de intercâmbio na Alemanha. Hoje eu estou honradíssima por ter aqui uma convidada que eu sou super fã. Ela é psicóloga e imigrante na Espanha. Thaís, seja super bem-vinda! Muito Uhul! bom estar aqui, finalmente conseguimos. Obrigada por ter vindo, muito animada. Antes da gente começar, deixa eu te contar um pouquinho sobre o que acontece com au pair, né? Au Uhum. pair é um intercâmbio onde jovens vão para o exterior morar com uma família e cuidar das crianças. Então, eles vão morar com os chefes, morar no trabalho. Tem idade limite, que varia entre 25 e 30 anos, e a idade mínima é Uhum. 18. Então, a maioria das pessoas que faz esse intercâmbio é muito nova. Eu mesmo fui com 18. Tipo, não sabia nada da Caramba. vida. E muitas vezes também não tem experiência de vida, né? Uhum. Não é fácil. Então, eu queria conversar com você sobre imigração para preparar as pessoas que estão indo, né? Porque, nossa, eu mesma aprendi tanto com você, mesmo depois de tantos anos fora. Foi aprender agora. Então, vamos lá. O que você acha que são as emoções mais comuns que os imigrantes passam nos primeiros meses em um novo país? Não sei se emoções é a palavra certa. Pode ser, pode ser. Eu sempre costumo dizer isso, né? Que imigrar é você mexer em vários aspectos de você, né? Em vários níveis, né? Porque você fala, quando você imigra, você mexe nas suas relações, você mexe no seu autoconhecimento. Então, em um momento você achava que você era um tipo de pessoa e depois você fala, cara, eu não sou essa pessoa, né? De repente. Uhum, Eu sempre dou o exemplo que eu sempre falava que eu era super aberta à diferença, venham todos, recebo todos, né? Psicóloga. E eu vi que, cara, não, que eu tinha uma resistência à diferença, né? Então, claro, mexe também na nossa rotina, no que a gente está habituado a fazer. Então, eu diria que as emoções mais, assim, frequentes, né? É realmente essa sensação de perda de referência. Não sei se isso é uhum, uma emoção, mas vamos tentar pensar numa sensação, talvez, assim. uhum. Uma sensação de perda de referência. Então, de repente, eu estou diante de um montão de coisas diferentes, como você disse, né, na vivência da au pair. Caramba, dentro de uma casa, com uma família, com hábitos, de novo, com referências, Uhum. com vivências completamente diferentes. De repente, você tem coisas que você nem sabia que existia, né? Nem sabia que. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, eu costumo dizer e o que eu costumo ouvir da maior parte dos imigrantes é esse estranhamento por conta dessa perda de referência. E isso, até dentro do contexto migratório, a gente chama, né, dentro da psicologia intercultural, a gente chama de luto migratório, um luto simbólico, na verdade, né? É Uhum. porque várias coisas que simbolizam várias coisas para você de repente somem. Você não tem mais o cheiro, você não tem mais o que você escuta, você não tem mais as fofocas Nossa, que é você deixa verdade, todo mundo verdade. falando. É uma grande perda de referência. Então, o estranhamento, e aí com isso, né, a ansiedade, porque Uhum. nosso cérebro quer buscar lugares seguros, né? É. A gente quer segurança, a gente quer previsibilidade. Então, quando a gente está diante desse contexto, é muito natural, você se sente muito ansioso. E claro, né, aquela sensação de tô sozinha nessa. Meio que eu tô vivendo essa experiência solitária, porque enquanto, nesse contexto da au pair, enquanto eu tô aqui não reconhecendo o ambiente, as pessoas, o idioma, várias coisas ao meu redor, as pessoas estão vivendo, tipo, Uhum. normal. Nossa, é verdade. Você falou isso, eu me lembrei que eu me sentia muito sozinha. Tipo, eu tinha amigas, eu tinha várias amigas, famílias que eu morei foram maravilhosas, mas eu me sentia muito sozinha e, sei lá, eu acho que eu não entendia muito bem que era essa perda, né? Eu achava que eu tava sozinha no mundo, mas assim, sozinha Uhum. de, tipo, não poder contar com ninguém. Não é verdade. Tinha amigas, eu Ah, podia contar com a família sim, também, sim. mas era muito estranho. É porque é uma experiência solitária mesmo, nesse, É. nesse lugar, assim, tipo, claro, suas amigas também poderiam estar vivendo isso. Só que é isso, em níveis diferentes. Tem Uhum, gente que é muito, por exemplo, desapegado do Brasil, por exemplo. E uhum. aí a pessoa ela tem uma vivência completamente diferente de você que, de repente, você não é apegada, mas você tem uma coisa de afeto diferente ali, com alguns elementos, e aí você vai viver diferente. Por isso que eu falo assim, nenhuma experiência é igual a outra. É.
Tem aspectos Exatamente. semelhantes, mas as experiências são muito diferentes. Exatamente. Eu acho legal que você falou recentemente, lá no seu Insta, que a gente não recomeça a vida quando se muda, né? A gente continua. Me lembrou da adaptação, né? E é uma coisa muito relativa, que é o que a gente está falando aqui, né? Cada um Uhum. tem seu tempo. E, mais uma vez, esse negócio de au pair é complicado porque a gente vai por muito tempo, mas é pouco tempo. Porque normalmente a gente Sim. vai por um ano, dependendo até 2 anos. Mas o ano passa muito rápido, né? Uhum. O ano não é nada e o ano é muita Sim, coisa. muita coisa. A noção de tempo, né? Completamente. Parece você ver os cinco em um. Não é? Gente, até fim de semana, eu fui pro Brasil recentemente, o fim de semana durava, sabe? Aqui não, aqui piscou, passou. Passou. Exato, também tem essa sensação. Você tem alguma dica para pessoa que tá com dificuldade de adaptação, não tá lidando bem com isso, talvez esteja Uhum. se cobrando, essa pressa de se adaptar, né? Eu acho que isso é uma das principais coisas que atrapalha muito, né? Assim, a gente espera e também tem muito essa fala, né? De tipo, pô, no Brasil eu tava acostumado a passar um monte de perrengue, um monte de situação difícil. Pô, o que é, de repente, o idioma? O que é, de repente, sei lá, a comida? Não é nada. A gente tende a menosprezar, subestimar, na verdade, menosprezar, não, Uhum, subestimar esses desafios. Porque, claro, a gente também vem de um contexto, né? Tem muitas pessoas que vêm de um contexto de muita dificuldade, né? De muita batalha. Então, claro, é. você olha, pô, idioma, comida, ah, tranquilo. Só que é o que eu falo para as pessoas, a diferença é que você nunca viveu isso. O que Uhum. você vivia no Brasil, você está acostumado a viver todo dia, ônibus cheio, às vezes situações ruins, assalto, coisas assim. Eu falo do Rio de Janeiro, né? Então, esse é o meu contexto. Mas, e quando você tá, claro, num país novo, é isso, eu falo, não dá pra você dizer como é que vai ser pra você, porque você nunca viveu isso. Então, como que eu vou dizer como é que é o gosto da laranja se eu nunca nem provei laranja? Uhum. E até eu percebo assim, né? As pessoas no Brasil, quando a gente vai trazer muitas vezes os desafios, as pessoas meio que falam, a clássica, né, Lívia? Pô, você Aham. tá em Londres, Lívia. Tá chorando na Oh, Europa. tá chorando na Europa, exato. Então, assim, essa coisa da exigência, né? Da régua que a gente coloca pra gente mesmo, acho que é muito complicado, porque não é porque você vem de um contexto difícil, de um país economicamente, né, com, enfim, cenários Bem difícil. diferentes. Difíceis, né? Difícil, mas é isso, é um negócio que você já está acostumado. Essa é a diferença, você já está É. acostumado. O que você vai viver nesse processo, você não está acostumada. Então, olha só, você está lidando, está aprendendo enquanto você está lidando. Você não Uhum. aprende antes, né? Você está na pele e é isso, você errando, você acertando. Então, essa ansiedade de que as coisas aconteçam rápido atrapalha demais. E aí, quando você fala de dicas, assim, eu sempre penso muito que os nossos compromissos, independente de onde a gente esteja, se a gente esteja no nosso país ou fora dele, os nossos compromissos continuam. O Uhum. que que eu tô chamando de compromisso? Eu tô falando de saúde, eu tô falando de afetos, né? Relação com minhas amigas que ficaram, relações com pessoas que eu quero construir. Então, tipo assim, o seu compromisso não depende do lugar onde você tá, ele continua. Então, eu Uhum. sempre costumo dizer que um bom caminho para a gente lidar com esse tempo da adaptação é a gente se conectar com o que é importante pra gente. Porque o que é importante pra gente não muda de acordo com o lugar que a gente vai morar. É É verdade. saúde o seu valor de vida? Se saúde é o seu valor de vida, dá pra você viver saúde nesse contexto? Como au pair? Uhum. Sabe? E aí eu não tô dizendo de coisas ideais, entende? Eu tô dizendo de direções, porque valores são direções de vida. Uhum. Não são objetivos que acabam, né? Ah, eu tenho o objetivo de ir para academia 5. Não é isso. Valores são direções de vida, é o tipo de pessoa que você quer ser. É você se conectar com o que é importante para você. Uhum. Então, quando você vai se conectando com essas coisas, também vai te dando uma sensação de que você está sendo eficaz minimamente nas coisas que você consegue controlar. É Então, verdade. tô dando exemplo da saúde, né? Tipo, ai, eu cuido das crianças durante o dia, eu tenho um tempinho, de repente eu vou dar uma caminhada. Ou, sei lá, um valor de vida meu é sempre ter um momento comigo, ou praticar escrita, ou ler um livro, ou sei lá. Se eu estiver sempre em contato com isso, percebe que enquanto eu vou me conectando com isso, a coisa também Uhum. vai acontecendo, a coisa também vai se dando. E eu tô com uma sensação de que
eu não perdi a minha vida de vista, sabe? Uhum. Eu falei, né? Isso que você falou de continuar, né? Que mudar de país não é você ser uma nova. Porque a gente tem isso, né? Até virando o Aham, ano a gente aham. faz isso, pô. Dia 1º de janeiro eu sou uma nova pessoa. Aham. E não, assim, você só continua sendo a mesma pessoa e você vai tentar melhorar em alguns aspectos, mas mudar de país também é isso. E é isso, né? Eu não vou pegar a minha rotina do Brasil e encaixar nesse lugar, mas eu vou dar continuidade considerando o contexto, sendo sensível ao que esse contexto me possibilita. É, E aí, nossa, percebe, perfeito. Uhum. enquanto você vai fazendo isso, por exemplo, tô dando esse exemplo da saúde porque é uma coisa que a gente consegue visualizar melhor. É. Enquanto eu tô indo pra academia, eu tô vendo gente, eu tô vendo as aulas coletivas acontecendo, eu tô escutando o idioma, eu tô Uhum. tendo a oportunidade de falar, eu tô saindo de casa, então também eu tô, sabe, né? Porque no frio, não sei você, Sim, sim. mas eu no frio fiquei tipo A enclausurada, gente vai chegar nessa. né? Então, entende assim, enquanto você tá se conectando com um valor, outras coisas vão acontecendo simultaneamente que vão construindo a sua adaptação. E a adaptação é um processo. Eu não sei se tem um lugar que você chega e fala assim, adaptei completamente. Porque ainda É você, por exemplo, verdade. tem 15 anos, né, que você mora fora. Eu 20. imagino que 20 anos, pô. Eu imagino que tem algumas coisas que você ainda fica meio assim, ou, enfim, Sim, tem alguma sim. Uhum. resistência. Então, na verdade, você vai se familiarizando. Eu gosto de, sabe, É, familiarizando, é. se É, eu acho aproximando, que é isso mesmo, é se acostumando, diminuindo as né? resistências, É. construindo aceitação. É, acho que é isso mesmo, acostumando. Ah, tudo que você falou foi perfeito, porque a gente fala muito isso aqui também, né? Porque, por exemplo, au pair na Europa trabalha meio período, au pair nos Estados Unidos trabalha tempo integral e é muito pesado. As crianças são mais difíceis lá. A vida é um pouquinho mais difícil lá. Eu acho que na Europa é mais fácil e mais Sim, tranquila, comparando. Não que seja fácil, fácil, mas mais sim, fácil do que os Estados Unidos. E isso é uma coisa que a gente fala muito, porque é muito fácil você. Se você trabalha 45 horas por semana. É muito fácil você, no seu tempo livre, querer se trancar no quarto e querer ouvir o silêncio, né? Porque você tá cansado de ouvir criança o dia inteiro. sim, sim, Normal. sim, Mas a gente sim, fala, né, que é muito importante você construir uma vida para você também fora do trabalho, né? Porque, cara, você já trabalha dentro de casa. Imagina você ficar naquele ambiente o tempo sim, inteiro. sim, Não sim. dá, E eu, né? eu gosto de trazer essa ideia, assim, tipo, construir uma vida que seja boa para você. Isso É. significa uma vida ideal? Não. Uma vida, o que que é uma vida boa para mim? Por enquanto, né? Enquanto eu tô Uhum. nesse contexto, porque, claro, é isso. Tem uma frase do Sêneca que eu gosto muito, que é apressa-te para viver bem, porque cada dia é uma vida. Então, assim, viver bem significa você tem um quadrado, você vai fazer o melhor quadrado que você consegue, sabe? Você vai botar Uhum. luzinha, você vai botar umas almofadinhas, Ah, você não isso vai, mesmo. sabe? Uma coisa meio assim. Porque senão é isso, a gente perde vida, a gente perde tempo de vida, sabe? Então É. é fazer da nossa vida. Eu tô angustiada, eu quero voltar logo, tá? Mas vamos pensar por enquanto? Porque por Uhum. enquanto pode ser muito ruim, mas por enquanto pode ser um pouco melhor. É. Gosto de pensar nesse lugar, assim. Nossa, perfeito. Com certeza. Com certeza. Assim, por experiência, quando você chega, tem a adaptação e tal, pode ser difícil, mas, cara, o ano passa muito rápido. Então, quando você começa a aproveitar, quando você se abre para aproveitar, o ano acabou. E você tem que voltar. Então, aproveita, né? Aproveita essa chance. Você não sabe quando é que você vai morar fora de novo, quando você vai viajar. Sim. Você não sabe quando você vai ter essa chance. É uma experiência incrível, é difícil, mas é incrível. Então, aproveita, né? Uhum. Sim. E tem um tempo de au pair? Assim, você fica um ano, você pode ficar mais, pode estender. Então, um ano, normalmente, dependendo do país, você pode estender para ficar 2. Mas é uma experiência incrível também, porque às vezes, por exemplo, você vai fazer um intercâmbio de estudo, mesmo que você vá estudar um ano, é diferente. É diferente. Tipo, você tá lá, mas não tá. No au pair, você tá morando com uma família local, você tá imersa lá naquela cultura Ah, mesmo, sabe? Você faz sim, parte. sim. É incrível. O que que você acha que são os maiores desafios psicológicos que um imigrante enfrenta quando muda para outro país? Principalmente sendo tão jovem, né? Como é o caso de au pair. Ah, eu acho que saudade é um negócio que chega muito, assim, que eu escuto muito. As pessoas, elas não têm.
muita tolerância, né? Assim, parece, para lidar com certas emoções, né? Então eu quero Ah, tirar de é qualquer verdade. forma. E aí eu tento trazer uma outra perspectiva a respeito da saudade. Tipo assim, a saudade, tem um psicanalista, eu esqueci o nome dele agora, acho que ele fala isso, a saudade é a memória que eu amo. Então, se Ah, você tem memórias que você ama, significa que você está vivendo uma vida legal, né? Que você tem pessoas legais, que você teve momentos legais. Então, assim, a saudade, ela não precisa ser triste. A saudade, ela pode ser acolhida e pode ser usada também. Tô uhum, sentindo saudade, o que que eu posso fazer para me conectar naquele momento, né? Mas, assim, tem saudade que ela pode, sim, virar quase que uma saudade patológica, assim, posso uhum, dizer. Porque, claro, a pessoa fica fusionada, né? Colada na ideia de que ela tá perdendo vida, uhum, de que as pessoas podem morrer, de que se ela não tivesse feito isso, ela estaria vivendo isso, isso e aquilo, né? Aí eu não sei nem se é isso, né? Não sei se eu posso chamar de saudade, né? Mas talvez uma melancolia, né? uhum, E uma fantasia, sobretudo, assim, uma fantasia mesmo, de que a vida vai ser daquele jeito que eu tô imaginando, que as pessoas. Ontem eu aham, falei para uma pessoa, às vezes a gente espera que eu vou voltar e que as pessoas têm que estar nesse lugar aqui que eu tô esperando que elas estejam. E tipo assim, aham, a vida se movimenta. Eu até perguntei pra pessoa, eu falei assim, as pessoas estão sabendo que você tá esperando que elas estejam no lugar que elas estão, sabe? Sem planos sei lá, de mudança para que você se... Olha que louco, né? Até aham, estranho pensar isso. Então, eu acho que a saudade é um negócio que machuca muito, assim, as pessoas dependendo da maneira como elas recebem isso ou lidam com isso. E eu acho que essa coisa da identidade, é uma crise de identidade mesmo. Porque é isso. Se eu não me expresso bem nessa língua que eu tô no país, né? Cara, de repente sou uma pessoa super espontânea, super expressiva e eu não vou conseguir ser essa pessoa. ah, é E aí, de repente, eu vou ser verdade. vista como uma pessoa tímida. E eu não sou. Uhum, Então, essa crise de identidade, assim, Por exemplo, eu tava vendo uma menina no TikTok esses dias falando dos franceses, como que ela nunca, tipo assim, saiu na rua e recebeu tanta bufada. Que ela falou que tudo que ela... Tipo assim, ela falou assim, ela falou, eu contei 5 situações hoje que alguém fez assim pra mim. Tipo assim, menina tonta. Nossa, menina não sabe isso. Muito bizarro, né? A pessoa fica realmente, cara, será que... A pessoa começa a se questionar, cara, eu devo ser muito, né? Caramba, aham, tem alguma coisa de errado comigo. Então, assim, eu acho que eu posso estar deixando passar algum, mas eu acho que um dos principais. Ah, o clássico, que é o pertencimento, né? uhum, Eu não sei no sentido da au pair, né? Porque tem uma diferença entre quem migra direto, né? E, tipo, vai viver no país e uhum, não pensou em voltar, e quem faz um intercâmbio, ou au pair, ou expatriado, né? Vai por conta uhum, de trabalho. Porque tem uma diferença, porque a pessoa ela tem aquela sensação, talvez de alívio, em alguns momentos, que uhum, ela vai voltar. E, por exemplo, o imigrante que ele vai construir a vida, que ele saiu do Brasil de repente por uma questão econômica, né, que a gente fala que é migração econômica, é tipo, eu vou ter que fazer a minha vida ser boa aqui. Então, às vezes pode ter diferença até na intensidade dos sentimentos, sabe? ah, é Porque, verdade. claro, construir pertencimento, quando você vai voltar, de repente você não tem tanta demanda assim de construção, sabe? Mas se uma pessoa ela quer construir a vida, ela sabe que a realidade dela no Brasil não é boa, que ali é melhor pra ela e tudo mais, tem um pouco essa angústia, sabe? De não pertenço, né? Mas também tem um Uhum. negócio, né, Lívia? Você vai saber dizer melhor. Quando a pessoa sai, fica lá um ano e volta, aí sente que não pertence mais ao Brasil, É, mas isso é também bem sente que não comum. pertence ao lugar que foi, né, que ficou por um ano. Isso É, é bem angustiante. mas eu vou te dizer, eu tava tendo essa conversa ontem com um amigo meu do trabalho, que ele é britânico, mas ele foi morar na Tailândia. Ele passou um ano, voltou, aí foi pra lá de novo, aí agora ele tá aqui, veio só passar umas semanas, e ele tá sofrendo muito, com o inverno, né? Ele tá sofrendo muito com frio. E dois, ele, eu não tenho, eu não posso morar mais aqui, não, não sabe, não encaixa mais. E eu tava falando pra ele, eu tento ir pro Brasil todo ano, não acontece sempre, mas eu tento, né? E por muito tempo eu me sentia assim, sempre que eu ia pro Brasil. Eu ficava, não vejo a hora de voltar pra minha casa, minha rotina, não sei o quê. Isso mudou. Hoje em dia eu não quero mais voltar pra cá. Eu quero ficar lá. Sério, Aham. Lívia? Então pode acontecer, Caramba! gente, pode acontecer.
Caramba, mas você sabe que você é a primeira pessoa que eu escuto falando isso depois de... Sério? Aham, porque normalmente tem isso, né? A pessoa querendo voltar. Mas olha só como é que as experiências são diferentes, né? Não dá Pois pra é. padronizar. E ao mesmo tempo, assim, quando eu vou pro Brasil agora, eu e meu namorado também, ele ama o Brasil, ele ama a minha cidade, ainda bem. Aham. Qual que é a sua cidade? Teresópolis. Ai, pô, quem não, né? Cidade maravilhosa, delícia. É tranquilinha, né? E as últimas vezes que a gente foi, ele, ai, vamos mudar pra cá, vamos ficar aqui, não sei o quê. Então a gente fala muito sobre isso. E aí quando a gente volta, a gente fica, ai, não, vamos. Aí depois de um tempinho eu fico, ai, mas será? Porque aí eu fico pensando em todas as coisas que eu tenho aqui que eu não tenho lá. Só que assim, o que mais me pega lá é a família, né? Porque os seus pais vão ficando mais Uhum, velhos, sabe? Todo mundo vai ficando mais uhum, velho, é difícil, né? Eu acho que é o que mais me pega. uhum, Mas ultimamente também, eu acho que a vida aqui. Ah, é porque a vida, particularmente em Teresópolis, é mais tranquila no sentido uhum. de mais calma, mais devagar, Sim. sabe? E é isso que eu tô querendo, que aqui eu não aguento mais essa correria, sabe? Você tem que estar o tempo inteiro correndo, você não tem tempo para respirar. É isso que tá me Uhum. pegando. Você tem essa sensação aí em Londres? Tenho, muita, Que muita, aqui na muita. Espanha eu não tenho essa sensação. Ah, então eu vou Aqui eu pra aí. tenho a sensação. Aqui eu tenho uma sensação que a galera, tipo assim, desfruta. Eu não sei se é uma Hum, realidade, talvez. Tipo, eu ouço isso muito de Espanha, Itália, né? Assim, também nesse contexto. Mas eu tenho a sensação de que as pessoas, por exemplo, horário de verão, assim, de empresas, tipo, que fecha 3 horas da tarde, eu fico assim. é, As pessoas saem do trabalho, ficam tomando tomando copa, né? Eles falam, vamos tomar uma copa, tipo, uma taça de vinho, uma cerveja, um café, e ficam ali. Eu vejo muito essa coisa do desfrutar, sabe? Da calma. Até no andar. Eu vejo isso assim, visualmente. Eu não hum, vejo ninguém correndo. Tipo, pegando um ônibus com pressa. Tipo, é aham. difícil ver isso. É muito doido. Nossa, Talvez aqui seja da é, onde eu tô também, né? aqui é caos. É, porque aí é Mas centrão, né? e aí o que me pega é que eu fico pensando, ah, mas aqui é tão mais fácil de ir e vir, de viajar, de fazer isso. Tem tanto país que eu não conheço. Enfim, assunto para podcast, né? Perdas, né? As perdas. É É. porque eu falo isso, a gente não quer perder nada, né? Pois é, e essa dificuldade, não dá para ter tudo mesmo, né? É aquele negócio, não sei se tem isso, tipo, sempre que eu viajo, eu fico, ai, mas eu quero morar aqui. Eu quero morar em todos os lugares. Ah, aham, Como que você aham. escolhe onde você vai morar, sabe? Não... É, sim, é. Se perguntar, mas sabendo que talvez a resposta seja errada, né? E aí É, isso é viver, né? Apostar. Mas assim, se perguntar se você dá conta de bancar o que você vai perder. Porque a gente pensa muito no ganho, mas a gente pensa pouco na perda. verdade, verdade. Aliás, vou aproveitar a sua fala para te fazer uma pergunta que mandaram lá no Insta. Eu abri uma caixinha Hum. e essa menina mandou uma pergunta muito boa, que a gente vê muito. Para quem não foi ainda, como lidar com medo de não dar certo? Porque isso faz muita gente não ir até, né? Eu volto de novo no assunto dos motivos, né? Motivos, valores, compromissos, etc. Assim, a tua satisfação tá no resultado. É claro que a gente quer que dê certo, né? Mas assim, qual é a ideia de você ir, né? Assim, o que que você quer? Hum, E aí, se você não conseguir o que você quer, você pode perder por medo ou você pode perder por tentativa. hum, Vamos escolher o que que você prefere, né? Porque é isso. De repente não vai ser como você imaginou, ou de repente vai como você. Não tem como garantir isso, né? Mas a ideia é: você prefere perder pelo quê? Pelo medo ou pela tentativa, né? Eu gosto de dizer que a nossa vida tem que refletir as nossas coragens, uhum, né? Não os nossos medos. Então, eu acho que a gente precisa desapegar um pouco do resultado e sim do que significa aquilo na minha vida. Aquela decisão, qual é o significado dela na minha vida, sabe? Então, por exemplo, eu sempre falo que as pessoas perguntam: por que que você foi para Espanha? Aí eu falo, cara, por uma experiência. E realmente, tipo, claro que eu vim pra cá querendo que desse certo, óbvio, sim, óbvio. sim. Até porque é um rolê, né? Vender tudo, Aham, enfim, cara, não é muito simples, né? uhum, Mas eu sempre tive isso na minha cabeça. E isso eu acho que foi terapia, tá? Que eu faço uhum, terapia, né? Só se você não sabe, psicólogo faz terapia também. Mas foi muito terapia. Tipo assim, no momento que não fizer sentido mais alguma coisa
eu escolho diferente, porque escolha não é pra sempre, gente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem falando no podcast, porque, sei lá, acho que a gente tem uma mania de ver tudo como permanente, né? Então, até isso de, tipo, de repente voltar pro Brasil ou mudar para outro país, ué, se não der certo, volta, né? Como você falou, não é fácil, né? Não é simples, tem muita coisa, né, para fazer, principalmente financeiramente, não é simples, mas é possível, né? Toda experiência é válida. Aí ela perguntou, né? E o medo de dar errado. Se der errado, você já sabe que você não vai continuar fazendo na sua vida. Você sabe que você não É. vai fazer outro au pair, né? Então, tipo assim, toda experiência, elas dão uma informação a respeito do que a gente vai querer, ou a respeito daquilo que a gente vai dizer que a gente gosta, ou que não gosta. Então, sei que não é simples, assim, tipo, comprar um negócio. Não é. Uhum. Mas, de novo, agora eu não vou saber dizer, mas tem uma citação, não sei se é uma citação, é um texto do, acho que é Carlos Castaneda, que ele fala: um caminho é só um caminho. O que diferencia um caminho de outro caminho é o coração. Há no caminho um coração? Se tem, esse é o caminho. Se não tem, então é isso. Quando você pensa no au pair, né? Uhum. Nessa vivência, tem um coração pulsando? Tem alguma coisa que você sente que faz sentido na sua existência, né? Uhum. Vou jogar bem assim amplo, na sua experiência de vida? Tem alguma coisa que pulsa? Você pode fazer isso? Você dá conta de perder o que você vai perder? Eu acho que são vários mini questionamentos, Uhum. né? Mas, de fato, o medo é uma emoção que tem uma função. E a função não necessariamente é te paralisar, né? Mas te Uhum. dar informações até a respeito dessas perdas, né? A respeito dessas coisas que você vai ter que abrir mão. É isso. Eu acho que é se perguntar o motivo. Não, É. será que vai dar certo? Tipo, vai dar certo? O que que é dar certo também, né? Aquela pergunta de psicólogo, o que que é dar certo pra você? Porque vai dar errado pra caramba. Você vai falar que cococó, não vai saber falar o negócio direito, Exatamente, vai pagar exatamente. mico. É É. isso, vai dar errado. E a gente precisa se permitir ser ruim em coisas novas, gente, também. Você quer ser bom Uhum. de primeira, Pois é. né? Quer sentar na bicicleta e sair pedalando. Não, a gente precisa se dar o direito, se dar o direito, porque às vezes a gente tira esse direito nosso, tá? A Uhum. gente precisa se dar o direito de ser ruim em uma coisa nova. É. E às vezes dá muito errado até dar certo, né? E é normal. E é isso, a vida é isso, né? A vida é isso. Se você ficar no Não Brasil, dá pra também se vai ser proteger nesse assim. lugar. É. Não dá pra se proteger, não dá, não dá. Assim, se você souber, me conta, porque eu quero saber, mas não dá pra se proteger, não dá pra se dar essas garantias todas que a gente quer. É. A gente precisa olhar a experiência por uma outra perspectiva. Porque se a experiência é só sobre certo ou errado, é muito pouco. A experiência tem Uhum. que ser o que isso me ensinou, que tipo de informação eu tenho. Esse lugar eu quero, esse lugar eu não quero. Isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou. Isso aqui eu vou. Sabe? Tipo, a experiência me dá informação. E a partir dela eu faço alguma coisa. Ah, é perfeito, Eu gente. penso muito nesse lugar. Thaís, uma coisa que você já falou sobre no seu Insta que eu queria te perguntar, se você pode falar aqui um pouquinho, é sobre choque aculturativo? Estresse aculturativo é porque, claro, Estresse. quando a gente fala de choque, né, remete. É porque tem alguns estudos, né, que dizem que choque tem a ver mais com uma terminologia. Quando se explicava sobre os soldados que iam para a guerra, eles tinham um choque cultural, enfim. É uma coisa que não se usa. Vamos dar uma resumida? É uma coisa que dentro, né, claro, se usa, né, no senso comum, mas dentro do campo da psicologia transcultural, intercultural, se fala estresse aculturativo, né? Tá, eu misturei os dois, então. E aí, primeiro, a aculturação, né? O que que é a aculturação? A aculturação, se pudesse resumir, é o encontro de culturas e o resultado disso. Então, é isso. Quando eu estou numa cultura e encontro com outra, o que que sai disso, né? E aí existem alguns processos, né? Então, por exemplo, existem pessoas que têm aquela atitude de dizer: eu odeio tudo desse lugar, eu sou o Uhum. Brasil, a pessoa só falta andar com a bandeira do Brasil pendurada. É tudo do Brasil, aquela pessoa, né? A pessoa, ela pode ser uma pessoa que fala, eu odeio o Brasil, ou não necessariamente eu odeio o Brasil, tá? Às vezes Uhum. pode ser até uma estratégia de integração. Eu, por exemplo, já escutei uma pessoa dizendo, cara, eu aprendi o sotaque para não ser reconhecida como brasileira. Então, Nossa. sim, claro, porque nesse contexto era uma pessoa negra e tudo mais, então, claro,
era como uma estratégia de ela também não sofrer nenhum tipo de preconceito. Então, Uhum, não necessariamente a pessoa odeia o país, às vezes é uma estratégia realmente para, enfim, para se inserir, né, para entrar uhum, ali nos espaços, enfim, na cultura. Então, essa é uma outra estratégia. Mas eu conheço uma pessoa que falou uma vez assim: quando eu receber o passaporte, eu vou rasgar o meu passaporte brasileiro, porque vou pegar a cidadania espanhola e eu sou espanhol, eu amo esse país, eu odeio o Brasil é horrível. Sempre gente tem essas radical, pessoas. você, aham, Sempre tem. Tem também um processo de marginalização, né? Uma fase de marginalização, que isso acontece, por exemplo, aqui na Espanha eu vejo que acontece muito com as pessoas que vêm de um contexto, enfim, da África, né? Os países mais, assim, com questões, assim, econômicas mais fortes e, sobretudo, pessoas pretas, né? uhum, Mas não todas. Mas eu consigo ver. Existe uma marginalização, sim, assim, existe uma. Eu nunca vejo, por exemplo, essas pessoas andando com outros espanhóis. Eu sempre vejo eles andando com eles, entre uhum, eles, muito com eles, e eles fazendo coisas muito específicas. Então, a marginalização é isso, é quando eu não consigo entrar essa cultura, uhum, não me deixa, tem um bloqueio, tem uma é. barreira ali muito forte, Aqui tem né? muito brasileiro assim, muito brasileiro que só anda com brasileiro, só vai nos lugares brasileiros. Nesse lugar, assim, eu vejo isso mais com essas pessoas. Eu acho que mais da Etiópia, realmente não existe mistura. É Hum, surreal. Já falei, até comentei isso com meu marido. Eu falei, percebe, você nunca vê ele com outras pessoas daqui. Você sempre vê eles com eles, é, sabe? Então, não sei. É uma coisa que de repente tem que estudar mais, pensar mais, mas existe essa marginalização, sabe? Essas pessoas que ficam à margem, né? uhum, Quer dizer isso. E existe a integração, né? Que é o. Não tem processo ideal, né? E não tem integração ideal. Mas assim, a integração, o que que seria a integração? A gente conseguir se misturar, né? A gente uhum, conseguir manter aspectos da nossa cultura e também receber e até implementar aspectos dessa cultura que a gente está vivendo. Essa é a é, integração, uma mistura, né? E aí a gente é. faz uma terceira coisa. É, eu tava rindo porque eu tava vendo um post que você fez sobre isso, né? Que você tava falando que não tem o certo ou errado, né? E na minha Uhum. cabeça eu tava, mas claro que tem. Tem que ser integração. Mistura tudo. A gente, não, claro, a gente espera que seja a integração, mas é processo, né? Sim, sim. E também, assim, não existe integração perfeita. É É. bem imperfeito, na verdade, todas essas vivências, mas tentando resumir, assim, né? A culturação é isso, né? É o encontro de culturas e o resultado disso, né? O Uhum. resultado disso em nós. E aí o estresse aculturativo é isso, é o estresse que está presente nesse processo, Hum. né? Então, por exemplo, essa pessoa que resiste à cultura que ela tá, por exemplo, a pessoa odeia a Espanha, e a pessoa tudo é Brasil, procura coxinha, ela sabe onde tem. Eu até vi um vídeo muito engraçado no TikTok esses dias, a menina falando tipos de imigrantes, muito engraçado, e ela falando. Se você perguntar onde tem tapioca, o cara vai saber. Ele sempre sabe onde é que tem um samba, ele sempre sabe, né? Por que que isso é uma estratégia? Porque é uma maneira que ele encontrou de sobreviver nesse lugar. Pode não ser muito positiva para ele, mas não deixa de ser uma estratégia para ele continuar ali naquele contexto, percebe? É. Então, o estresse é todas essas vivências, né? Porque, enfim, para eu manter isso, para eu manter o Brasil, por exemplo, em Londres, cara, Uhum. é estressante, assim. Demanda, eu vou Sim, precisar me sim. esforçar para isso. Eu vou precisar resistir a isso, eu vou precisar gastar uma energia para isso. Uhum. Então, o estresse aculturativo são todos essas emoções, esses sintomas de você estar em contato com uma cultura que é diferente da sua. Então, Hum. basicamente é isso, o estresse aculturativo. É o choque Entendi. cultural, né? Tipo, É o que a gente chama de choque cultural, mas não é choque cultural. dentro desse campo de estudo não se fala de choque cultural, se fala de estresse aculturativo. É, entendi, entendi. E percebe assim, o estresse é um processo, né, que eu costumo brincar que imagina um elástico. O estresse é um processo que sim, né, que você estica, mas a ideia é você voltar para uma homeostase, né, para uma Hum. coisa, né? É muito natural a gente, por exemplo, quando a gente malha, o nosso músculo, ele fica estressado, né? Porque rompe ali, né? Fica inflamado, né, que as pessoas dizem. Uhum. Passa por um processo ali, mas depois ele
vira alguma coisa, vira músculo. Então, estresse é um movimento, assim, da vida. É, Você esticar para depois você assumir uma forma. Você estica para assumir uma forma, sabe? é. Mas, claro, isso é estressante. É, mas que interessante ver por esse ponto de vista. Porque, sei lá, quando a gente ouve a palavra estresse, né, a gente já fica estressado. Já Só fica de, estressado, só de exato. ouvir, porque parece uma coisa negativa, né? Assim, É, pode ser, mas claro que pode ser, como eu tô dizendo, mas também é necessário. é. Porque, olha, eu questiono as pessoas isso. Cara, vocês esperam o quê? Que vocês vão para um lugar completamente diferente, vocês não vão sentir nada. Vocês não Hum, vão estranhar, vocês não vão ter que se reinventar. Vai, e isso é estressante, mas percebe? É necessário, porque se você não é, tem isso, você não tem esse incômodo, se você não tem esse estranhamento, se você não tem esse estresse, você é um robô, você só, sabe, não pensa é, sobre nada, assume a mesma forma. E nem dá, eu acho que é até difícil pensar nisso, porque nem dá. Você tem que se é, adaptar sim ou sim. Aqui na Espanha eles falam assim, sim ou sim. Não é sim ou é, não, é sim ou sim. é verdade. É, e eu acho que é esse negócio que você fala bastante também sobre. Porque você fala muito sobre emoções, né? Que às vezes a gente tem medo de emoções negativas, e talvez isso seja muito esse medo de ir, por exemplo, E a porque gente a nem gente chama tem. emoções negativas, hein, Lívia? Dentro da terapia de aceitação do compromisso. Eu acho que dentro da Ah, psicologia, a gente chama de emoções difíceis. Porque sim, sim. emoção tem função. Pois é. Como eu posso dizer que, por exemplo, uma tristeza é negativa? Se ela tá me contando sobre alguma coisa que importa pra mim. Uhum, Então, entende? Assim, se eu tiro a tristeza, de repente eu tiro também o que importa. Porque se eu me sinto triste, porque, sei lá, eu tô longe, é porque aquilo tem um significado pra mim. Então, se eu uhum, tiro as emoções difíceis dos processos da vida, eu tô também tirando as importâncias desses processos, entende? Então a uhum. gente, claro, a gente chama de negativa, né? Porque, claro, eu não quero sentir. Mas É, se você não sentir, não é estranho? Se é, você não se sentir triste de estar longe, sei lá, da sua mãe, significa, de repente, então, que você não tem uma relação boa com a sua mãe, ou que, sei lá, é estranho, né? Você não sentir tristeza por coisas que fazem sentido pra você e não estão presentes agora, ou enfim. mas eu gosto muito que você fala bastante sobre essas coisas, porque realmente eu acho que a gente tem medo, né, de certas emoções, de certos sentimentos, e isso que meio que faz a gente ter medo de fazer as coisas, porque a gente não quer sentir aquelas emoções. A gente não quer sentir. E na luta para deixar de sentir, a gente se perde completamente dos Pois valores é, da história dos compromissos, entende? é. Então, eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas assim: se você parasse de lutar com essa dor, se a sua vida deixasse de ser sobre essa dor, no que você estaria se engajando? Porque às vezes a gente fica tão engajado nessa luta de tirar a dor que a vida vira sobre a dor. É verdade, é verdade. Que você faz então, Thaís? O que a gente faz quando a gente estiver sentindo? Eu gosto de dizer, tem uma diferença entre se sentir bem e sentir bem. Se sentir bem é quando eu quero, não, sentir, né? Tipo, eu quero me sentir Uhum, bem, eu quero estar alegre, eu quero estar. Ok, justo. Mas quando você tá triste, se a tristeza chegou, se ela veio te visitar hoje, uhum, a ideia é não você tirar ela, é você sentir bem ela. Então, sentir bem significa receber essa tristeza e responder com bondade na presença daquela tristeza, né? Se uhum, responder. Então, o que significa responder com bondade? Pô, eu tô triste aquele dia. Cara, eu vou me tratar com bondade. Eu vou chamar a tristeza para tomar um café comigo, sabe? Tipo, uhum. eu vou estar junto com ela. Eu não vou, tipo, seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Eu vou levar em consideração que alguma coisa está me causando isso e vou seguir o dia com a maior gentileza e bondade que eu consigo, É, sabe? é. Então, é nesse caminho, assim, que a gente pensa. É, porque não existe vida sem esse balanço, né? Essa mistura de emoções não existe, né? Então a gente tem que aprender a lidar. Se você tirar a dor, você tira a vida. Não tem É, como, tá tudo misturado. diz uma coisa, eu não sei se tem uma estratégia, se tem alguma coisa assim que a gente pode fazer, mas você acha que tem alguma coisa que as au pairs podem fazer para se preparar emocionalmente para essa mudança de cultura, distanciamento de casa? Eu tô perguntando isso porque eu, por exemplo, como eu te falei, eu fui muito nova, né? Eu fui com 18 anos, eu não sabia nada da vida. E eu só queria ir. E eu tinha uma pressa. E eu vejo isso muito nas meninas que querem ser au pair agora, essa pressa. Tem várias meninas que são maravilhosas, super,
sei lá, estão na terapia, porque eu sou super determinada, super organizada. Mas eu fui assim, eu tinha uma pressa, até para escolher família, sabe? Eu não escolhi assim certinho, como, sabe? Aqui a gente fala, a gente conversa bastante, escolhe, Uhum. sabe? Tem que bater a Mas tem a ver com personalidade. a fase de vida também, né, Lívia? Assim, Sim, a sim, fase de vida também influencia muito isso. com certeza. Enfim, eu fui super despreparada. Uhum. Uhum. Então, eu não Mas em todos sei. os sentidos que você fala, né? No sentido emocional, mas também no sentido de. É isso, né? Financeiro, de organização ou não? Eu fui em Você todos os foi. sentidos. Mas no sentido emocional, o que que você acha que as pessoas podem fazer para, de repente, se prepararem um pouquinho Aham. melhor? Além de ouvir esse podcast, né? Além de Ah, ouvir além de esse ouvir. episódio. Exato. Olha, eu acho assim que acho que nenhuma dica de repente pode te salvar dessas emoções difíceis, né? Mas Uhum, sim que se aproximar desses desafios. Eu gosto de dizer que a gente dar nome às coisas faz com que a gente saiba o que elas são, né? A uhum, gente dá forma ao que elas são. Então, se eu pudesse pensar de repente numa dica eu pensaria assim, primeiro, se puder fazer uma terapia, é importante, assim, né? uhum, Até porque, às vezes, eu não tenho noção da minha ansiedade até que eu entre nessa experiência. E por que que eu não tenho noção dessa ansiedade? Porque, de repente, eu não tive um autoconhecimento prévio sobre isso. uhum. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sou muito apressada, que eu quero resultado muito rápido, percebe como que essa vivência ela vai potencializar tudo isso? Ou Uhum, se eu tô fazendo esse programa de au pair porque eu quero fugir de alguma situação. Tem muito isso, né? As aham, motivações para fazer isso. Eu acho que primeiro é você ser honesta com você, né? E aí isso você pode refletir sobre com você mesma. Eu gosto de usar assim a escrita terapêutica muito como um recurso mesmo para você se ver ali naquele papel, naquelas palavras, sabe? Se você não pode fazer uma é, terapia, escreve o que que você espera, o que que você quer, o que que você sente que pode ser difícil para você, o que que você está sentindo sobre aquilo, né? Acho que escrever também a gente consegue dar forma, né, ao que está é, vivendo dentro de nós. Mas eu diria assim, definir expectativas é muito importante. Alinhar a expectativa e a realidade. Como é que você pode ter essa informação? Cara, pesquisando. uhum, uhum, Pesquisando o quê? Pesquisando, cara, clima. Como é que é a comunidade ali, sei lá, se ela é para Califórnia. Como é que é Califórnia no sentido receptividade com pessoas estrangeiras? uhum. Comida, tudo. Coisas que eu não pesquisei, tá? Tô falando aqui. Se eu pudesse falar com alguém ou falar comigo antigamente nessa fase, eu pesquisaria sobre esses aspectos. Clima, comida, como é que é a comunidade local no sentido, né, da receptividade, quais são as minhas saídas de emergência, né? Então, eu Hum. sei que a au pair tem uma supervisora, né? Não é isso? Uma pessoa que, não sei se é supervisora Nos que Estados chama. Unidos tem uma coordenadora local que Isso, que meio que pode tá ali. Algumas ajudar. são boas, algumas não. Pois Mas é. é o que a gente fala. A gente fala, como vou dizer, saída de emergência, como você falou. A gente fala para sempre ter um dinheiro guardado e uma rede de apoio. Eu ia chegar nesse ponto agora da rede de apoio, exatamente. Porque a rede de apoio, querendo ou não, é uma saída de emergência, né? É. Então, definir as expectativas, e aí baseada no quê? Baseada no que você quer, o que que você espera profissionalmente e o que pode ser. Uhum, Então, o que eu quero, o que pode ser. E aí, esse pode ser, eu entro nessa parte da pesquisa, sabe? Quem uhum, vai estar ali com você. Eu acho assim até legal nesse sentido da rede de apoio, você até fazer combinados, assim, vamos supor que você define umas duas amigas para ser sua rede de apoio, tipo, amiga, vai ter momentos que eu vou dar uma surtada, assim, você topa. Às vezes chamar isso de rede de apoio, olha, uhum. porque às vezes a gente chama alguém de rede de apoio, mas a pessoa nem tá sabendo. É verdade, é verdade. A A pessoa gente nem tá nada sabendo. sempre. Isso é triste, tá? Isso é triste. A pessoa fala, não, tem rede de apoio, mas amiga, aí você chega, a amiga responde 5 dias depois. Então, então, eu acho que é importante isso, além disso que você falou da reserva financeira e tudo mais. Então, expectativas, né? Tem a ver com o que você espera, mas o que pode ser.
É. Então, tem trabalho aí sobre isso. A pessoa não tá sabendo que é a tua rede de apoio. Gente. Eu acho que reconhecer também os seus medos, né? Então, é o que eu falei no aspecto emocional, né? Cara, sua ansiedade, suas preocupações, suas inseguranças. Quem é você ansiosa? Quem é você insegura? Quem é você sozinha? Quem é você com saudade? Para se ver em diferentes contextos, né? Emocionais que você vivencia. Porque, às vezes, a pessoa que eu sou ansiosa é a pessoa que pega tudo. E eu conheço, tá? A pessoa que pega tudo e simplesmente vai embora. Às vezes você é esse tipo de pessoa. E dentro dessa experiência, de repente, isso não é muito bem-vindo, né? Bem É visto, né? verdade, é verdade. Nossa, essa dica é maravilhosa. Verdade. Né? Então, quem Verdade. é você na presença da insegurança? Quem é Ah, você na presença da preocupação? Quem é você na presença da ansiedade? Aí, de repente, eu sou uma pessoa impulsiva. Tá, eu sou uma pessoa impulsiva. Então, quando eu estiver na presença da ansiedade, quais são as minhas âncoras? Eu gosto de fazer essa analogia com os pacientes. Imagina que você está num barco e começa a acontecer uma tempestade. Você não tem como parar a tempestade, mas você tem como estabilizar o seu barco. Como? Jogando as suas âncoras, coisas que te firmam. uhum, Você vai continuar dando uma balançada, óbvio, porque você está numa tempestade, mas você não vai virar o barco, né? O barco não vai se destroçar inteiro. Então, uhum, tipo assim, o que que é sua âncora? Se você sabe que você é uma pessoa impulsiva na presença da ansiedade, ou que você é uma pessoa que se desespera na presença da insegurança, ou da solidão, ou da saudade, o que que é sua âncora? O que que pode ser sua âncora? O que que eu chamo de âncoras? Uma videochamada pode ser uma âncora. uhum, Um lugar pode ser uma âncora. Seus motivos, ter o seu caderninho lá, entrar em contato com seus motivos. Sua espiritualidade pode ser uma âncora. uhum. Então, eu acho que é muito importante isso, a gente se observar na presença de certas emoções e perceber quais podem ser as nossas âncoras quando isso acontecer, porque vai acontecer, amor. Vai. Pois é. E é a preparação com a saudade também, né? Tipo, nesse sentido de, já falei da rede de apoio, mas as conexões com a família, né? Assim, manter isso, que eu acho importante, É, né? Manter esse contato com os amigos também, né? Eu sei que às vezes pode até ser dolorido, mas é importante, porque eu gosto de dizer isso. Os nossos corpos, eles podem estar distantes, mas os nossos afetos não. E é. afeto é uma coisa que não depende de condições. Se você tem uma relação afetiva com uma pessoa, não importa se está perto, se está longe, se você está 12 horas à frente, Uhum. é uma coisa que existe independente, mas existe também porque, né, existe também um engajar ali, né? Um investimento É, também da sua parte. Porque isso pode ser, isso é uma coisa dura também, que eu ouço às vezes as pessoas falando. Tipo, eu parei de mandar mensagem, aí a outra pessoa parou de mandar mensagem também, e aí a gente perdeu a amizade. e às vezes a outra pessoa tá lá pensando a mesma coisa, né? E às vezes a outra pessoa tá pensando a mesma coisa. É. Então, eu diria isso. Já falei de pesquisa, conhecer cultura. Uhum. Acho que é isso, Lívia. Ser flexível. Acho que eu levaria isso como um mantra, talvez uma Ah, sim. tatuagem. Seja Com, flexível. com certeza. Com Seja certeza. flexível, porque quando a gente é flexível, a gente é mais autocompassiva, a gente recebe o tempo das coisas, né? Então, tá, eu tô aprendendo. Fiz uma coisa errada lá com a criança, né? Eu tô aprendendo, É. né? Os pais também fazem. Os pais também fazem. Então, isso, né? Ser flexível, trabalhar a flexibilidade psicológica, né? E aí É. eu acho que esses conceitos, essas ideias, quando uma pessoa está num processo terapêutico, isso está muito ativo, né? Isso está sendo muito bem lembrado. Mas é isso, se a pessoa ela não tá, que ela tenha um ponto de encontro com ela mesma, sabe? Onde que ela, por exemplo, a escrita, que eu falo sempre da escrita, né? A Uhum. escrita, ou uma pessoa que você sente que, cara, aquela pessoa ela te conforta, ela tem umas visões legais de vida, Uhum. âncoras, eu É. diria. Ah, perfeito. Você, como imigrante psicóloga, o que que você acha mais incrível sobre morar fora? Caramba! O que eu acho mais incrível, cara, eu acho que eu tinha uma sensação de que, não sei, que o mundo era menor. O mundo era muito o Aham. que eu vivia, o meu contexto ali. E quando você vai para o mundo, né, quando você imigra, você vê assim, cara, é tanta coisa acontecendo, tanta forma de vida, tantos certos, né? Uhum. Tantas Uhum. maneiras certas, né? Que a gente fala, existe só. Eu acho que o que eu acho mais incrível é a ampliação de perspectiva que você tem sobre a vida, sobre o outro e sobre você mesmo.
Uhum. Eu acho que você se vê. Eu faço uma imagem na minha cabeça assim, o mundo, né? O planeta Terra e, tipo, eu pequenininha ali. Eu tenho muito essa sensação de, tipo, cara, tem tanta coisa, tem tanta coisa para além disso aqui. E hoje, assim, eu tenho uma sensação de que eu vejo algumas coisas até no Brasil, no meu contexto, que eu fico assim, cara, que perda de tempo, você é tão pequeno, Aham, sabe? aham. Tu tem essa sensação também? Tenho. Uhum. Tipo assim, cara, eu ficava mal por isso aqui, de repente eu ficava perdendo tempo com isso aqui. Até coisa assim de. Aqui na Europa, assim, pelo menos onde eu vivo, não tem muito essa coisa de ostentação. Eu não vejo muitas pessoas. Por exemplo, o restaurante que um cara que trabalha no banco vai, o cara que trabalha no posto de gasolina vai, sabe? Tipo, Uhum. e eu sinto que no Brasil tem muito isso, né? Essa necessidade de mostrar, de Sim, uma ser divisão. validado. É muita coisa de. É sempre muito sobre dinheiro, né? Sobre o que É. conquistou e tudo mais. Sobre inveja. E, tipo assim, aquele clichê, né? Cara, ninguém tá nem aí pra você. Quando você vem pra cá, eu tenho essa sensação, ninguém tá nem aí pra você. É. Meu marido, ele tinha super insegurança, assim, de pintar cabelo, usar all-star de cano alto, coisas assim, botar brinco. E teve uma vez que ele pintou o cabelo dele errado, e deu muito errado, e ficou meio ruim. Aí eu perguntei assim, cara, falaram alguma coisa ontem? Eu trabalhei, cara, ninguém falou nada. Aí teve uma vez que ele fez um negócio lá, botou um brinco, não sei o quê. Ele, Thaís, ninguém falou nada. É muito Tipo bom, assim, né? É muito bom não ter não essas tá nem aí. bobeiras. Às vezes a pessoa fala, caraca, maneiro, tal coisa. Né? Não fica falando, ai, olha aí, não sei o quê, né? Chamando, sabe, até um pouco preconceituoso, sabe? Um pouco machista. Então, assim, eu vejo isso. Acho que é uma coisa mais incrível, tanto de ser psicóloga quanto de pessoa, de morar fora, é a ampliação de perspectiva, de ideia que eu Uhum. tive de mim mesma, do outro e do mundo, assim, em relação às diferenças, a culturas, a maneiras de É. ser e estar. Acho que isso é uma das coisas mais incríveis. E por É isso o que que eu eu acho que mais você gosto nunca também. volta, né? Você não tem como você voltar quem você era antes. É, não tem. Por isso que é difícil também pensar em voltar, né, às vezes, eu acho. É. Porque você está em contato com aquilo, né? Com aquilo que era, com aquilo que você estava acostumado, mas você já viu meio que um outro lado da coisa, né? É verdade, é verdade. E por outro lado, o que que você acha mais difícil? Vamos pegar a lista aí. Eu acho que eu já até sei. O que que você acha? O inverno? Ai, o inverno tá na lista. Ó, o que eu acho difícil. Eu acho difícil o inverno, mas esse inverno foi melhor, muito melhor do que os outros. Então, assim, passei bem melhor, assim. Mas, além do inverno, eu acho difícil, assim, o tema das amizades. Você fazer Uhum. amigos sendo adulto e É, autônomo, é. trabalhando em casa, né? Eu acho difícil. Eu acho difícil você criar raízes, sabe? Aham, Você aham. construir afeto, relações afetivas mesmo com aquele país, assim, não necessariamente de pessoas, sabe? Mas eu falo assim, estar aberto é muito importante, mas também é cansativo. É. Uhum. É cansativo, sabe? Então, eu acho difícil. Às vezes é um cansaço de você não. Você não queria pensar. Você não queria ter que fazer sabe? Tipo. Uhum. Claro, você sempre tem escolha, mas você entende que aquilo está dentro de um contexto onde você quer construir. Então, eu acho essa construção cansativa, eu acho difícil isso. É. E eu acho difícil, sim, lidar com as perdas, com o carnaval acontecendo e a gente aqui morrendo de frio. Eu acho difícil, gente, quando todo mundo se reúne, tira uma fotinha e manda, só faltou você, sem me marcar. Ah, é. Eu acho muito difícil. Eu acho que é isso, assim, essa parte, essas partes, assim, para mim são. Eu acho o tema da carreira difícil Uhum. também. Eu tenho uma pessoa próxima que ela tem muita capacidade, muita formação, muita capacidade, muita. E aqui, tipo, ela não consegue. Ela não Hum. consegue, né? Porque, claro, entre uma pessoa que tem mestrado, especialização e experiência daqui, e uma pessoa que tem mestrado, especialização e experiência do Brasil. É. A gente acredita que a pessoa daqui, de repente, né? É. Não digo que é errado, não. Até acho que eu entendo, assim, a pessoa que recruta, sabe? Mas isso, eu acho que o tema das oportunidades, ele é muito É. complexo, assim. Porque ao mesmo tempo que você tem, você não tem. É, e eu acho que o que dificulta também é porque no Brasil a gente conhece muita gente, né? A gente cresceu, nasceu, cresceu lá, então a gente conhece muita gente e tem muito isso de tipo, ah, fala com não sei quem, vou te apresentar não sei quem. E aqui a gente vem sem conhecer ninguém, né? A gente tem que começar aquele networking e é difícil, né?
É muito difícil. É. Então, eu falei mais coisas difíceis do que boas, né? Mas é porque talvez Não, mas a na boa é primeira muito pergunta. boa. A boa é muito boa e envolve muitas coisas, né? É. Envolve uma evolução, um crescimento. Cara, me perguntaram isso na caixinha, eu achei genial esse tema. Me pediram pra falar de alguma coisa da segurança, assim, de tipo, a pessoa ela vem de um contexto onde ela não tem segurança em relação a várias coisas, e aí ela tem dificuldade de sair de um modo sobrevivência quando ela tá num ambiente Ah, seguro. sim, Eu achei sim. isso genial. Nossa, até hoje, eu tô fora há muito tempo, mas até hoje eu tenho minhas brasilidades, assim, minhas preocupações. É muito doido. É tanto É, tema, né, pra gente pensar, muito é. tema. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu fui au pair em 3 países, eu tive experiências maravilhosas, morei com famílias incríveis em países diferentes, mas mesmo assim eu tive momentos difíceis, tive vontade de largar tudo, voltar pra casa, mesmo depois do au pair, morando aqui na Inglaterra, foram muitos altos e baixos, vários momentos difíceis. Eu achei que eu tava sozinha, já falei isso, né? E que só eu que tava passando por isso, e várias vezes eu não entendia porque as coisas estavam acontecendo, né, do jeito que estavam. E aí, 2 anos atrás. Eu encontrei a Thaís no Instagram e eu me identifiquei muito com o que ela falava. E por sorte, logo em seguida, ela estava abrindo o primeiro grupo terapêutico para mulheres imigrantes. Eu participei. E eu estava muito perdida na época, para falar a verdade, porque, sabe, essa ideia de que você Uhum. fica perdida ali nos seus 20, depois você se encontra, e tá? Não é assim, a vida não é assim. Você pode se perder em qualquer momento. E eu queria mudar as coisas na minha vida. E eu vou te dizer que esse grupo foi incrível, não só para mim pessoalmente, me ajudou muito a resolver minha vida naquela época, mas eu também conheci mulheres incríveis, como a Thaís, a Bruna Maciel, Uhum. outra psicóloga maravilhosa que veio aqui na temporada passada. Vai lá escutar o nosso papo com ela. E várias outras mulheres que até hoje a gente mantém contato. Assim, eu super recomendo. Então, Thaís, eu queria muito que você falasse sobre o grupo, o que que te fez criar, como funciona. O grupo, ele foi criado, na verdade, num momento muito difícil, assim, ele não nasceu num momento bonito, ele nasceu num momento de dor. Mas eu falo que a dor costuma ser um ambiente fértil, né? Então, Uhum, assim, o grupo nasceu de um momento de eu pensando, cara, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Eu acho que seria tão potente se a gente pudesse falar com outras pessoas sobre isso. Então, o grupo nasceu dessa ideia. Eu já sempre, assim, eu faço grupos há muito tempo, mas eu tinha dado uma parada, né? E os meus grupos eram com outros temas, claro, né? E aí surgiu a ideia de fazer esse grupo para mulheres imigrantes. E aí, por que que de dentro para fora, né? Porque não tem como a gente pensar nisso tudo que a gente está falando de fora para dentro, né? Tem que uhum, ser de dentro para fora, né? E no grupo a gente faz esse movimento, né? De tirar o que está dentro, colocar para fora, e o que está fora encontra, né? As vivências de outras pessoas. Não tem encontro ali, né? Por isso que eu nem é, chamo de eu não chamo de outra coisa, eu chamo de encontros, né? uhum, Porque de fato é encontro com a gente, encontro com o outro, encontro com aquele tema. E aí o grupo, o que que acontece? Ele não abre sempre. Acabou de acabar a semana retrasada, né? A quarta edição. Provavelmente a próxima vai ser em maio. Eu sempre costumo dizer que são poucas vagas, né? São poucas mesmo, são de 10 a 15 pessoas o grupo, porque realmente para ser esse espaço seguro, não é gravado também, né? Então é realmente assim, o que é falado no grupo fica no grupo uhum, e passa por uma atualização também. Até mandei ali lembra uhum. o e-bookzinho de escrita para as meninas dos outros, mas passou por uma atualização, então trouxe temas assim mais eu fui aprendendo, fui estudando. E é isso, assim, abre poucas vezes no ano, exatamente porque é difícil, né, a questão da divulgação, É, né? é, Às vezes também não consigo dar conta porque tenho os meus atendimentos, agora estou fazendo pós-graduação, então uhum, é muita coisa para dar conta, mas é. eu amo, eu falo que eu faria assim o ano inteiro, tranquilamente. Eu sou apaixonada por esse espaço. Então, o próximo provavelmente vai ser em maio, eu sempre divulgo tudo lá no meu Instagram. Gente, eu super recomendo. Vá lá seguir a Thaís. Eu vou botar o Instagram dela na descrição e seu TikTok também, né? Thaís, muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui. Muito bom falar Obrigada com a você. você, Podia amei. ter falado, podia passar o dia todo falando, mas as duas têm que trabalhar. É, Então amei, vamos Lívia. Eu lá. amo falar sobre esse tema, porque esse tema não só, né, tipo, a gente tô estudando sobre ele, mas a gente está na pele, né? Vivendo ele na É, pois pele. é. Então é sempre muito vivo. É, mas vai seguir a Thaís no Instagram e no TikTok, porque ela fala muito sobre isso. E tudo que ela fala é maravilhoso.
Ai, Sabe, obrigada, sou mega Lívia. fã. Eu também, recíproco. Ai, gente, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, muito, muito importante isso que você faz também, Ai, Lívia, de obrigada. verdade. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso mesmo. E quem quiser saber mais sobre o programa de au pair, vai lá no site, comofaçopareceraupair.com. Quem quiser mandar perguntas, sugestões, quer participar, nosso e-mail é comofaçopareceraupair@gmail.com e no Instagram, guia do au pair, underline. E até a próxima! Uh! Uh.